E aí, meus amigos atiradores de litro, mais uma vez eu aqui comentando sobre as minhas carabinas, a minha queridinha Tagnaja 2.0, a minha Biman 1336-5, porém essa tá no 4.5, essa de longe é a carabina que eu mais uso de longe estourado, e tem a minha PR900 G2 também no calibre 4.5. Eu acredito que é a minha carabina mais precisa também. Ela não perde tão feio para 13,36 ali, mas que ela é muito precisa, isso eu tenho que reconhecer. Ela é muito precisa mesmo. Mas ela também tem os seus BOzinhos, as suas peculiaridades. E antes que alguém me pergunte, já que talvez esteja gente vendo esse vídeo pela primeira vez, por que todas são no calibre 4.5? Porque eu prefiro o calibre 4.5. É uma decisão minha entre ficar usando chumbinhos de extrema qualidade no calibre 4.5, como esse daqui, ou esse daqui, ou esse daqui, que é a linha Premium, usar chumbinhos realmente bons no 4.5 e usar Pro Max no 5.5, eu prefiro o 4.5. Aí eu tenho certeza que eu vou ter chumbinhos bons, vou poder dar disparos com muita qualidade e sim, vou praticar o esporte à vontade e gastando um pouquinho. Porque, vamos ser sinceros, uma latinha dessa daqui, ainda que você consiga pegar no Mercado Livre ali, 75, 80 reais, talvez com cupom de desconto, vem com 500 unidades. 500 unidades. Vamos dividir por dois, vai dar 40 reais. 40 reais para você brincar legal com chumbinho de qualidade. São 500 unidades, então se eu tivesse somente aquela carabininha Spring lá em cima, uma latinha daquela dali daria fácil para mim uns 2 meses, 3. Mas como eu tenho várias outras carabinas, eu uso um pouco uma, um pouco na outra, um pouco numa, um pouco na outra. Sim, dura bastante porque eu tenho vários outros modelos de chumbinho também. Então, querendo ou não, é um custo baixo para você brincar à vontade o 4.5. Essa é uma grande vantagem. O ponto ruim do 4.5, eles são muito influenciáveis pelo vento. Então sim, você vai ficar bem limitado a disparos ali até seus 45, 50 metros, dependendo do chumbinho, que tem chumbinho que querendo ou não vai te dar uma capacidade para você acertar absurdamente. Porém, sofre sim com o vento. Mas outra peculiaridade, no geral, elas tendem a ser muito mais precisas, principalmente em comparação Springs no calibre 4.5 em comparação com uma Spring no mesmo calibre, da mesmo modelo, só que no calibre 5.5. A 4.5 vai ser mais precisa, muito graças à velocidade do chumbinho também. Então, graças a esses fatores, eu prefiro 4.5. Agora falando um pouquinho sobre a minha PR900 no calibre 4.5. Eu regulei ela com um chumbinho Super Magnum, que é um chumbinho com um pezinho legal. Então sim, eu posso dar disparos muito bons, até seus 60, 65 metros usando esse chumbinho, com uma garantia de acerto excelente. E ainda assim, eu posso pegar um alvo do tamanho desse Magazine, ele é um pouquinho menor que uma tampinha de garrafa PET, ou o Magazine dela mesmo. Eu consigo acertar um negócio desse tranquilo também, nos seus 30, 35 metros, fácil, fácil, fácil. Por isso que eu digo que ela é a minha carabina mais precisa. Ela só tem um ponto ruim, a autonomia. Eu considero nela uns 24, 26 disparos regulados, porém eu dificilmente encho ela até o final, então eu fico ali na casa dos 20 disparos regulados, que ainda assim é muito bom. Em um videozinho eu falei que eu fui a campo e eu só precisei de um único magazine e 6 disparos para pegar as mangas que eu queria, e foi mais do que suficiente. Então, olhando por esse lado, os 20 disparos ainda assim, para esta finalidade, é uma autonomia bem generosa. E ela estava com um monte único, usando essa mesma luneta não, ela tava com uma lunetinha da Gama, mas ela tava no monte único. E tava feio pra caramba. Então, tava ruim. Daí eu fui consertar. Porém agora, para mim colocar a tampinha aqui na frente, ela fecha, mas fica ali com a tampinha erguida. Funciona? Funciona. Então tá valendo. Dos dois jeitos não tava legal, mas tá 100% funcional. E essa luneta, já que ela tem os dots, eu consigo acertar mais longe. E por que eu troquei as lunetas? Porque sim, a Tagnaja ela tá incrível na precisão e todo mundo sabe que eu endeuso a Gamo Big Cat.
Porém, tirada da caixa, no valor de mercado hoje, eu acredito que a Tag-Naja seja a carabina mais precisa. A Tag-Naja 2.0, 4.5. Acho que a 5.5 não consegue ser tão precisa assim original. Daí você vai precisar diminuir gás RAM, trocar bucha, fazer aquelas coisas lá que é chato. Eu prefiro manter ela original. E ela original me entrega um agrupamento do tamanho de uma garrafa, da tampinha de uma garrafa PET, nos seus 30, 35 metros, fácil. Por que que eu coloquei a luneta da Gama em cima dela? A luneta da Gama ela não tem os dots. Porém, já que eu vou disparar geralmente uma distância meio fixa, uma distância mais previsível, dificilmente eu vou errar tiro com a luneta da Gama. Olha a nitidez desta lunetinha. Se eu fizer a mira a 10 metros, ela foca. Se eu fizer a mira a 30 metros, que é aquelas árvores, ela foca também. O que que isso significa? Se eu for a campo, eu não tenho que me preocupar com paralaxe, nem com porcaria nenhuma. A minha preocupação vai ser colocar o dedo no gatilho e apertar. Então, Tag-Naja 2.0, super bem atendido com ela. Se eu fosse ter somente uma única carabina, sem dúvida escolheria ela. A PR900 é ruim? Não, extremamente precisa. E agora, como eu troquei as lunetas, essa daqui tem os dots. Então, por ser uma PCP, ainda que seja no calibre 4.5, aumenta muito o meu alcance de disparo. Se com aquela luneta eu já acertava nos 60, 65 metros, usando esse chumbinho, agora com os dots e sabendo que o 4.5 vai perder energia e tal, mas eu consigo ter ainda mais precisão a essa distância, porque eu sei exatamente o pontinho que vai dar o impacto a essa distância. Então sim, ela é muito absurda na precisão. E agora daí, como eu falei que essa daqui tem um único ponto ruim, que é a autonomia, aí eu passo para a carabina que eu mais uso. Essa é uma 1336-5 VR ou uma 1335 VR, porque eu tenho os dois canos e posso usar os dois calibres conforme a minha vontade, mas como eu falei, eu prefiro 4.5 porque eu posso usar chumbinhos de muito melhor qualidade no 4.5 do que no 5.5. E essa daqui sim, uma carga completa de cilindro, me garante tranquilo seus 75, 80 disparos regulados. Se eu utilizar um chumbinho bem levinho, um desse daqui, e deixar a potência na casa dos 15, 16 joules, que ainda assim ela me confere muita precisão, obviamente a curto alcance, aí os meus disparos regulados vão para casa dos 100 disparos regulados. É uma autonomia incrível, embora, como eu falei, menos energia. Mas a precisão que eu consigo com esta luneta, com esta carabina, este conjunto que dá para mexer internamente no gatilho e deixar ele bem gostoso, cara, é outra coisa. Por isso que eu mais uso ela, mesmo sabendo que a PR900 é mais potente, mais precisa, mas ainda assim eu prefiro muito ela. Outra coisa muito interessante, todas as minhas carabinas aqui, elas se dão bem, muito bem com todos os chumbinhos. Aqui eu tenho o Rifle Round, Rifle Destroy, Super Magnum, RTX, o Medium, que ficou melhor na Tag-Naja. Essa carabina com aquele chumbinho fica absurda, porém um disparo útil numa distância legal, 60, 65 metros, ela fica boa mesmo com esse daqui. Então, os chumbinhos pellet que eu uso como padrão para tiros precisos e com uma certa energia, sem dúvidas, esse daqui. Agora, se eu realmente quiser desequilibrar o jogo, atirar longe, 100 metros, aí eu posso usar esse daqui. Aí tanto faz, se é na Tag-Naja ou na 1336. E esse chumbinho aqui me garante um disparo muito bom na casa dos 100 metros. Eu só não consegui usar ele decentemente na Tag-Naja, porque senão eu teria usado também. Aí sim, desequilibra. Se aquela carabina ali faz agrupamento de tampinha de PET a 30, 35 metros, com slug, talvez ela não fizesse um agrupamento tão bom, mas que tivesse um agrupamento digno, mas eu ia querer acertar latinha, manguinha, nos seus 80, 75 metros, fácil. O slug desequilibra realmente o jogo. E é isso aí, meus amigos. Mais uma vez eu mostrando aqui minhas carabinas e comentando sobre elas. Assim que eu tiver inspirado, tiver um assunto mais técnico, eu também passo para vocês,
Porque, querendo ou não, um tempo atrás eu falei sobre o coeficiente dos chumbinhos e tal. Sim, se escolher o chumbinho pelo coeficiente, é óbvio que você vai ter um melhor aproveitamento da tua carabina, uma distância efetiva maior. Porém, às vezes, não é porque é o melhor chumbinho com o melhor coeficiente que vai dar certo e vai agrupar na tua carabina. Na teoria, o melhor chumbinho para minha Gamo Black Fusion seria o Super Magnum, sem sombra de dúvida. Da mesma forma que ele fica muito bom na PR900 ou na Biman. Porém, na prática ele vai muito longe, mas ele não agrupa tão bem. Esse daqui é o que mais deu certo nela. Ele agrupa muito, mesmo sendo uma velocidade absurda, 290, perto dos 300 metros por segundo. Ele agrupa muito na Black Fusion. Então sim, esse chumbinho aqui é o chumbinho para ela. Porém também, não é porque ele agrupa mais nela que o meu disparo efetivo vai ser um alcance bom como esse daqui. Então essas coisinhas a gente tem que acabar pesando na escolha de escolher o chumbinho. Também naquele vídeo, como eu falei, se você escolher o chumbinho pelo formato, você também não vai estar de todo errado. E é isso aí, meus amigos. Até mais. Fiquem com Deus.